Vamos ler João capítulo 14, do verso 21 ao 23, a mensagem dessa noite. Você tem sido uma boa casa para a habitação de Deus? Vamos ler em nome de Jesus? Aquele que tem os meus mandamentos e o guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Perguntou-lhe Judas, não o Iscariotes: o que houve, Senhor, que te has de manifestar a nós e não ao mundo? Respondeu-lhe Jesus: se alguém me amar, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos a ele e faremos nele morada. Se alguém me ama, guardará as minhas palavras, e eu e o Pai viremos para ele, e faremos o quê? Eu sempre ensino vocês, presta atenção nos detalhes quando ler a Bíblia. É os detalhes que faz a diferença. E faremos nele morada, casa. Esse é um dos vários versos que a palavra do Senhor fala, compara o homem como uma casa para a habitação de Deus. Jesus tem muito interesse de que você compreenda, alô além, muito interesse de que você compreenda o máximo possível das coisas espirituais. Não esquece isso, tá? Se você entender isso, você vai compreender muita coisa na sua vida. Jesus tem muito interesse de que possamos compreender o máximo possível das coisas espirituais. E para compreender isso, Jesus ele cria linguagens para facilitar o nosso entendimento. Mesmo assim, ainda fica coisas difíceis de se compreender, né, pelo caminho. Mas em grande suma ele cria linguagens para tentar facilitar, para que a gente entenda a respeito de Deus e do homem em relação com Deus, e arrependimento e confissão de uma nova vida em Cristo, para Cristo Jesus, sobre a habitação do Espírito Santo em nós, e assim por diante. Aqui Jesus estava conversando com os seus discípulos, com aqueles que o seguiam, e Jesus estava falando sobre, dando dicas, dando uma geral sobre coisas que aconteceriam, e falando da morte dele, que ele ressuscitaria. E ele estava nesse momento, e ele disse: olha, é o seguinte, eu vou morrer, vou ressuscitar, e depois eu vou para um lugar, e depois eu vou enviar o Espírito Santo, e esse Espírito Santo vai fazer em vocês morada. Só que quando você lê o capítulo 14 de João, todo o capítulo, você descobre que várias vezes Jesus diz: eu vou voltar. Tem momentos que ele diz: é o Espírito Santo que vem, e tem momentos que ele diz: nós voltaremos e vamos fazer em vocês morada. Mas o foco maior aqui, o entendimento maior, é que agora a manifestação é do Espírito Santo, é o tempo do Espírito Santo, é o Espírito Santo que vem em nome de Jesus e fica habitando dentro de nós. Ele habita dentro de nós. O mundo e o diabo não conseguem entender isso, mas é completamente possível. Eu vou repetir: o mundo e o diabo não conseguem entender como, sendo nós pessoas falhas e pecadoras, por que o Espírito Santo, como e por que o Espírito Santo habita em nós. Mas é completamente verdadeiro. Isso se dá porque quando nos batizamos, recebemos um novo Espírito. Aquele Espírito novo se relaciona com Deus agora, e aí ele pode então receber a presença do Espírito Santo. Agora aqui o Senhor fala essa palavra que eu achei muito interessante: faremos nele morada. Faremos nele morada, uma casa. E lá em 1 Coríntios o Paulo escreve e diz: olha, Deus não habita mais em templos feitos por mãos de homem. Deus agora habita dentro de nós. Nós somos o santuário, a casa aonde Deus habita. E são vários versos que diz que nós somos, principalmente nós, somos a casa
aonde o nosso Deus habita. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar uma casa desses modelos mais simples que a maioria de nós vivemos e moramos, uma casa que tem varanda, sala, quarto, banheiro e cozinha e quarto, né? Uma casa que tem essas coisas, essas peças mínimas que a maioria das casas tem. Cada uma dessas peças vai ter uma simbologia espiritual. Vamos fazer a analogia de pegar cada parte de uma casa, comparar isso com realidades espirituais. Realidades espirituais. E aí você vai fazer a sua comparação, se você está bem ou se você não está bem, como uma casa aonde o Espírito Santo vai morar. Lembrando que o Espírito Santo, para ele vir habitar em uma pessoa, primeiro tem que ter um processo. A pessoa precisa aceitar Jesus, unicamente Jesus, como seu único e suficiente Salvador. Ela se batiza nas águas como sinal de que está arrependida dos pecados, e ali então começa uma nova fase na vida daquela pessoa, aonde agora o Espírito Santo vem habitar dentro dela. Antes de entrar na comparação das peças da casa, eu queria citar um verso muito forte para você. Mateus capítulo 12, verso 43. Jesus falando sobre a possessão demoníaca. Disse Jesus: quando o espírito imundo sai de um homem, ele vai para lugares áridos. Depois diz: voltarei para a minha antiga casa. Olha como os demônios tratam os seres humanos, como casa. Lembra que eu já ensinei vocês que o diabo quer fazer de tudo para parecer com Deus? Espera aí, se Deus habita no ser humano, eu também quero habitar. O diabo é o maior imitador das coisas de Deus que existe. Ele quer ser igual a Deus. Então ele diz: voltarei para a minha antiga casa. Voltando, se ele a encontra varrida, arrumada e sem habitação, ele entra e leva consigo 7 espíritos piores do que o primeiro. Torna-se esse estado pior do que antes na vida daquela pessoa. E os demônios são tão abusados que eles dizem: minha casa. Eu estou começando bem por aqui para poder dizer para você o seguinte: foco no que você vai aprender hoje. Porque se você der balela e der trégua e facilitar, sai o espírito e você passa a ser habitação de espíritos imundos. Se você não andar sério com Deus, você pode ser morada de espíritos imundos. Ô pastor, o senhor está querendo tocar o horror na gente? Tô sim, porque está dentro da palavra, então tô. Ruim se não tivesse, aí não tem como tocar horror. Mas vamos lá então. Você tem sido uma boa casa para a habitação de Deus? Vamos pegar uma casa aí e comparar? Quando você entra em uma casa, não vou dar muitos detalhes, vamos pela parte que mais importa. Quando você entra em uma casa, nós temos a varanda e nós temos a sala. Varanda e sala te lembra do quê? Lembra, em primeiro lugar, comunhão. Porque normalmente é na varanda ou é na sala que você senta para conversar com as pessoas. Por exemplo, as pessoas quando vão lá em casa, se está um dia fresquinho, nós vamos tomar um terereco, bater um papinho, nós conversamos na varanda. Se está um dia muito quente, a minha varanda é quente, nós entramos lá na sala, sentamos embaixo do ventilador, que a minha sala é mais fresquinha, ficamos batendo um bom papo, fortalecendo a comunhão, enquanto tomamos ali um tererezinho e conversamos. Então a sala e a varanda em uma casa é sinônimo de comunhão. Comunhão. A Raniele começou hoje falando sobre comunhão, né? Logo no começo ela abriu o culto falando sobre comunhão, e o primeiro tópico dessa palavra é comunhão. Está vendo como está tudo alinhado aqui? É comunhão. Aí a pergunta é o seguinte: sendo você uma casa para Deus, sendo você uma habitação para Deus, que tipo de pessoas você costuma ter comunhão? Que tipo de pessoas você costuma trazer para a proximidade sua, trazer para
para teu relacionamento, sala, varanda, é relacionamento, é comunhão. Que tipo de pessoa? Pessoas que têm somado na sua vida, ou pessoas que não te acrescentam em nada? Eu já disse aqui alguns anos atrás, por isso eu vou reforçar aqui o que eu já disse. Nunca chame de seu melhor amigo uma pessoa que não te aproxima de Deus, porque qualquer pessoa, por melhor que seja, se ela não te aproxima de Deus, ela não te leva ao melhor que existe. O melhor amigo, as melhores amizades que você pode ter na sua vida, são pessoas que te aproximam de Deus. Então, sendo você uma casa para Deus, que a tua vida seja para bons relacionamentos, que a sua vida seja para estar em relacionamento com pessoas que amam a Deus, do nível que você ama, ou mais do que você ama. Você pode se relacionar com pessoas não crentes? Pode e deve, para poder trazê-las para Jesus. Mas para o seu vínculo de amizade forte e profunda, tem que ser pessoas que têm a mesma fé que você. Eu vou repetir que isso é importante. Você pode e deve se relacionar com pessoas não cristãs, para ser instrumento na mão de Deus e ganhá-las e trazê-las para Jesus. Mas para o teu vínculo de relacionamento, para você falar pessoal, meus amigos individuais, pessoais, particulares, tem que ser pessoas que crê da mesma forma que você crê. Relacionamento e comunhão. Verdadeiro é aquele ditado que diz: diga-me com quem andas e eu direi quem você é. É verdadeiro esse testemunho, esse ditado que diz isso. As pessoas com quem você anda falam muito a seu respeito. As pessoas que você convive falam muito a seu respeito. Olha, aquele rapaz sempre está no meio de pessoas de Deus. Aquela moça sempre está envolvida no meio dos trombadinhos do bairro. Ela vai na igreja, estou dando exemplo. Ela vai na igreja, mas lá na escola ela só está no meio dos piorzinhos que tem na escola, e não é para influenciá-los, é porque ela gosta da bagunça. Lá no bairro ela só fica no meio das garotas que são mal influência, e não é para influenciá-las, é porque ela gosta da má influência. Então, com quem você se relaciona, fala muito e muito a seu respeito. Então, o primeiro foco aqui é: comece a prestar mais atenção em pessoas que você chama de amigo, em pessoas que você traz para o seu relacionamento. Presta mais atenção em pessoas para quem você abre a porta da sua sala, a porta do seu convívio e do seu relacionamento. Aumente vínculos de amizade com pessoas cheias de Deus. Aumente vínculo de amizade com pessoas cheias de Deus, porque elas vão ter muita coisa para acrescentar na sua vida. Varanda e sala também me lembra do quê? De descontração, me lembra de diversão. Afinal de contas, é na sala que normalmente quem gosta joga um videogamezinho na televisão. É na varanda que quem gosta senta muitas vezes para jogar um videogamezinho no celular. É na sala que as pessoas assistem um bom jogo de futebol, independente do time que gosta. Então a sala e varanda nos lembra o quê? Nos lembra descontração, nos lembra diversão. É onde brincamos, é onde nos alegramos. Está entendendo a viagem aqui pela palavra de Deus? Como que Deus usa linguagens comparativas para você entender o que é espiritual, pegando o que é físico para você entender o que é espiritual. São coisas que tipificam aquilo que te descontrai, aquilo que te relaxa. Eu mesmo, para relaxar, eu gosto de assistir uma partidinha de futebol, gosto de ver esporte. Isso me relaxa muito, eu fico bem tranquilo. Agora, as suas diversões,
aquilo que você assiste na TV, que você acessa na internet, não pode te tirar de Deus. Você acha que combina? Você vem aqui na igreja, uma música tremenda que a gente vai cantar daqui a pouco, a casa é tua, Deus pode entrar, mude as coisas de lugar, quer dizer, faz o que tem que fazer. E aí você volta para casa e vai assistir um programa indecente na televisão. Um programa de seminudez, onde as pessoas ficam quase nuas, de piadas maldosas, malignas, de brincadeiras maliciosas, como antigamente tinha naquele programa do Pânico. Você acha que combina? É isso que eu estou querendo dizer para você. As coisas que você usa para se divertir, as coisas que você costuma fazer para te descontrair, não pode tirar a tua espiritualidade, não pode diminuir o teu nível espiritual. Ei, descontração é importante. Divertir, passear, assistir um bom programa de televisão, assistir alguma coisa engraçada, assistir um bom filme, faz parte, te descontrai, te relaxa, te deixa mais à vontade, faz você esquecer um pouco coisas que você tem que esquecer e tranquilizar as emoções. Só que as suas diversões não pode tirar você de Cristo. Aquilo que te descontrai não pode te distrair de Deus. Olha que forte. Aquilo que te descontrai não pode te distrair de Deus. Então você é uma boa casa para a habitação do Espírito Santo quando você tem boas amizades em Cristo. Você é uma boa casa para a habitação do Espírito Santo quando as suas diversões não te afastam dele, quando as suas descontrações não diminuem a sua espiritualidade. Segunda peça de uma casa para você, varanda e sala tem a mesma junção. Segunda peça aí que eu quero falar é a cozinha. Cozinha é lugar do quê? Qual é a grande finalidade de uma cozinha? Preparar alimento. Não tem outra finalidade. Cozinha não tem outra finalidade. Quando você entra na cozinha, por exemplo, se você entrar na minha, tem uma geladeira para guardar comida, tem um armário para guardar panelas onde se põe comida, tem um fogão para se fazer comida, então é uma despensa de comida. A cozinha simboliza alimento, a alimentação. Você se alimenta bem, espiritualmente falando? Você se alimenta bem? Jesus, ele disse: eu sou o pão da vida. João capítulo 6. Qual que era a ideia de Jesus dizer que ele era o pão? Ele estava dizendo: vocês precisam se alimentar de mim. O espírito de vocês precisam comer a minha comida, e a minha comida é o pão. E ele disse: eu sou a água da vida. Ou seja, o que vocês precisam para viver é o pão, que sou eu, e a água, que sou eu. Alimento. Ler a palavra de Deus, ler um bom livro cristão, uma boa literatura cristã, ouvir uma boa pregação, ouvir ensinos da palavra, tudo isso te alimenta. Agora, irmão, come só domingo à noite e você vai ver a gente ter que ir lá ficar olhando você no hospital tomando sorinho na veia, com cara de bobo. Come só domingo à noite. Ou faz o seguinte: só come na quarta-feira na célula, ou no sábado na tua célula e domingo no culto, só. Você morre. Agora traz para o lado espiritual. Se alimente mais, coma mais a palavra, leia mais a palavra de Deus. Agora, ei, presta atenção. Talvez você vai dizer: pastor, mas eu tenho comido bastante, hein? Eu tenho comido bastante. Ei, você sabia que a nutrição ela ensina o seguinte: existe as chamadas calorias vazias. Sabe o que é caloria vazia? Aquilo que é derivado, que vem de frituras. Por exemplo, batata frita, mandioca frita. Fritou, você perde os nutrientes do alimento e fica só com a saturação da gordura.
O que acontece? É chamado caloria vazia. Ela te dá a sensação de que você está alimentado, mas não te dá saúde. Calorias vazias. Calorias negativas. Quando você come jaca ou come manga, as pessoas dizem assim: a manga é muito calórica, um pedaço de manga tem muitas calorias. Mas elas são chamadas calorias negativas. Quando você come, o que acontece? O seu organismo, para dissolver ela, vai queimar mais caloria do que a própria caloria que já tem nela. Isso chama caloria negativa. Pastor, por que o senhor está falando isso? Simples. Nem tudo que você come realmente faz bem para você. Trazendo para o lado espiritual, porque eu estou usando parábola, comparação, nem todo pregador que você ouve te traz alimento espiritual. Nem tudo que você ouve te alimenta o espírito. Por isso, meu irmão, ouça pregadores que estão alinhados com o que nós ensinamos vocês. Ouça pregadores que estão alinhados com a visão que a igreja tem. Ouça bons pregadores, ouça bastante a palavra de Deus. Hoje eu meditei muito no livro de Atos. E não adianta também se você sentar e comer aquele monte de comida e depois você fica parecendo um boi. Não aguenta nem, né? Aí você, ai, glória a Deus, comi que nem um homem de Deus. Comeu que nem um porco, irmão. Para de falar comeu que nem um homem de Deus. Parecia um porco comendo. Aí está ali na engorda, agora não consegue nem levantar da mesa. O segredo não é você comer um monte da palavra e come. Não. O segredo é você comer e meditar. Exemplo, hoje de manhã, eu meditei por 10 minutos no livro de Atos capítulo 1, de manhã. Passei um tempão meditando naquele texto que eu vi ali. Onde falava que Pedro levantou e falou: o negócio é o seguinte, hein? O Judas se matou, mas precisamos eleger um entre nós aqui. Vamos sugerir aqui José e Matias. Aí ele fez uma oração: Senhor, o Senhor que conhece o coração do homem, mostra qual deles vai entrar no lugar de Judas. Aí eu achei muito forte, fiquei meditando nisso. Eu não continuei lendo, entendeu? Eu parei ali e fiquei meditando. O Senhor que conhece o coração do homem, qual desses vai entrar no lugar de Judas? Gente, isso é forte, hein? O Senhor conhece, só Deus conhece. Por isso que tem irmão na igreja que avança e outros não avançam, porque Deus conhece o coração. Aí eu estou aqui, meditando. Isso é meditar. Por isso que às vezes a gente quer levantar um irmão para determinada função e Deus coloca no nosso coração outro. Poxa, mas a gente pensei que aquele irmão ia ser melhor. Não, mas Deus mandou colocar aquele outro. Por quê? Porque Deus é que conhece o coração do homem. E aí você vai, isso é meditar. É comer um pouquinho e deixar aquela alimentação nutrir o seu corpo. Então, meu irmão, quem é uma boa casa para Deus habitar, ele se alimenta bem espiritualmente. Ele não come só na célula e só no culto, tá? Ele se alimenta bem espiritualmente. Ele está sempre ouvindo a palavra de Deus. Ele está sempre meditando na palavra de Deus. Esses dias eu coloquei no WhatsApp um statuzinhos. Até algumas pessoas admiram: o pastor coloca negócio lá, ele mesmo coloca. Meu irmão, eu sou cego, não sou retardado. Aí eu fui lá e coloquei lá, aprendi como é que coloca. Minha sobrinha me deu uns momentos, coloquei lá. Aí eu coloquei assim: mostra-me o que postas. Posta, tá, gente? P. Mostra-me o que postas e eu te direi quem és. Direi quem tu és. De vez em quando eu pego o WhatsApp, dou uma corridinha lá. Aí eu vejo que o Fabão está postando, eu vejo que a Bia está colocando e tal. Porque as coisas que você posta mostra o que você está comendo. Nunca parou para pensar nisso, neném? As coisas que você posta mostram o que você está comendo. Tem gente que fica postando só o vômito da alma, se sentindo magoado, se sentindo triste, querendo matar, querendo arrebentar. Ó, Jesus, dá graça, que se der força eu mato. E aí a pessoa fica só vomitando a alma. Aí ela fica vomitando a alma. Outros só postam paixãozinha. Outros só postam bagunça. Deixa eu falar uma coisa para você. Faz o que quiser com o seu WhatsApp, mas vou te dar um conselho. Se ele é para teu âmbito profissional, usa para divulgar teu trabalho. Se ele não é para o teu âmbito profissional, enche da palavra de Deus. Faz da internet
uma comunicação do céu. Fala da palavra de Deus, fala de Jesus. Hoje eu mandei uma canção para a Beatriz tio, e começou a rir. Eu mandei uma canção, eu cantei para a Beatriz: ó meus amigos das noitadas, daquelas loucas madrugadas, veio dizer que Jesus Cristo ama você. Uma música evangelística, mandei para ela. Uai, você mandou para ela, ela quer? Não, para ela ver a música que eu vou mandar para os meus amigos que não é crente. Meus amigos das noitadas, daquelas loucas madrugadas, venham dizer que Jesus Cristo ama você. Aí tem toda uma letra por trás, entendeu a pegada? Como é seca? Faz o seu WhatsApp um meio de ganhar almas, de propagar o evangelho. Mas vamos lá. Olha só, outra parte da casa, banheiro. O negócio vai ficar embaçado. Banheiro, lógico, meu, estão falando de uma casa para Deus, estou comparando a casa física com a casa espiritual. Banheiro. Banheiro, lugar de se arrumar, lugar de se limpar, lugar de se lavar. As pessoas entram no banheiro, normalmente faz o quê? Escova dente, penteia cabelo, espreme espinha, passa batom. Livre uma casa ou outra que tem ali uma penteadeira, que a pessoa senta na frente da penteadeira, normalmente é a mulher que faz isso, mas em grande maioria, vai para o espelho no banheiro. E eu já ensinei vocês, mas vou fazer vocês recordarem, que banheiro, ou melhor, que espelho, tipifica muito bem a palavra de Deus, porque você vai lendo a Bíblia, e no que você vai lendo a Bíblia, ela mostra onde está a sua sujeira. O que o espelho faz? O espelho mostra que aqui tem uma espinha, o espelho mostra que a sua sobrancelha está falhada, o espelho mostra que seu dente está amarelando mais do que o outro, o espelho mostra as suas imperfeições. Quando você lê a Bíblia, ela vai mostrando as suas imperfeições. E eu vou te falar uma coisa, que talvez você nunca tenha pensado nisso, mas eu estou aqui justamente para fazer você pensar. Por isso que eu estou aqui. Você já percebeu que tem alguns cristãos, tudo que é igreja, tá? Independente da denominação. Você já percebeu que tem alguns cristãos que está anos na igreja e que não tem obras de mudança, de transformação na vida dele? Já percebeu? O camarada está 5 anos na igreja. Ele entrou para a igreja, ele falava palavrão. 5 anos depois, continuava falando palavrão. Ele entrou para a igreja, ele bebia, ele fumava, ele apavorava. Faz 5 anos, ele continua bebendo, continua fumando, continua apavorando. Ele entrou para a igreja, ele era um cara assim. Passou 5 anos, ele continua do mesmo jeito. Por que isso? Porque não costuma olhar no espelho, não costuma ler a Bíblia. E quando você não gosta de ler a Bíblia, você não está olhando no espelho espiritual. Porque quando você olha no espelho, você vê que o cabelo está bagunçado, então está te mostrando como você está. E aí você vai e penteia para você ficar como você tem que estar. Quando você lê a Bíblia, você se depara com coisas que vai te confrontar. Então a Bíblia mostra como você está e mostra como é que você tem que estar. Entendeu o mistério? A leitura da Bíblia mostra como você está, orgulhoso, mentiroso, profano. A palavra de Deus mostra como você está e mostra como é que você tem que estar. Entendeu por que ela é o espelho? Quem é uma boa casa para Deus está sempre olhando no espelho espiritual. Quem é uma boa casa para Deus está sempre se arrumando espiritualmente, sempre se arrumando. O banheiro também é lugar de jogar fora aquilo que não é mais para estar dentro de você. Banheiro é lugar de jogar fora, literalmente, o que não te serve mais, o que se ficar dentro de você vai te intoxicar, vai te infeccionar ou vai te ressecar. Fica muitos dias sem aliviar o ventre, você resseca, depois sofre para jogar aquilo fora. Fica um tempão sem urinar, você pega infecção de urina. Trazendo para o contexto espiritual, será que ainda tem coisas dentro de você
que já era para você ter jogado fora e você ainda não jogou? Talvez uma mágoa, talvez uma amargura, talvez um ressentimento, talvez um ódio. O que será que tem dentro de você que já era para você ter jogado fora? Você é casa para Deus, não é para isso estar dentro de você. Você é casa para Deus morar. Isso não pode mais estar aí dentro. Banheiro também é lugar de se lavar. Aí, chuveiro, banheiro, banho, se limpar. Ei, aproveitar de falar se limpar, vamos falar sério. E aqueles irmãozinhos que tomam aqueles banhos rápidos da vida, hein? Espera aí, vou levar a toalha, não, já estou saindo. Quê? Banho rápido não limpa ninguém, para de conversa. Se você quer refrescar, tudo bem. Agora que não limpa, não limpa. Agora, trazendo para o lado espiritual, o banho. Irmãos, quando nós estamos aqui na igreja, quando estamos aqui na igreja, você pode até generalizar o seu pecado. Senhor, perdoa os nossos pecados, perdoa e tal, tudo bem. Mas lá no seu banheiro, não. Lá no seu particular, você tem que se lavar bem. Principalmente aonde é mais fedido, aonde pega mais sujeira, aonde mais fica craquento. Lá você tem que se lavar bem. E passa sabonete, e passa bucha, e passa shampoo, e esfrega. No lado espiritual, conversa com Deus. Senhor, esse é o meu pecado. O meu pecado é esse. Limpa, Senhor. Perdoa o meu pecado e me limpa. Me purifica. É importante que você converse. Ei, olha para mim. É importante que você converse com Deus sobre o seu pecado. É importante. Aqui você generaliza. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Amém. Lá no banho não. Senhor, o meu pecado é esse. Me purifica. Me limpa. Aí ele vai te perdoar. Mas e se amanhã, pastor, eu fizer de novo? Volta para se lavar de novo. E se depois de amanhã eu me sujar de novo? Volta e se lava de novo. Pastor, mas eu vou viver a vida toda nessa? Não. Uma hora Deus vai limpar você daquela parte espiritual de forma definitiva. Mas enquanto você estiver se lavando, se você desistir de se lavar, não vai haver aquela purificação, aquela limpeza que você espera. Por isso que eu fiz a comparação de pessoas que tomam banho rápido. Se você é do tipo que ajoelha e fala: Senhor, perdoa meus pecados, em nome de Jesus, o Senhor sabe que eu sou pecador, mas em nome de Jesus me perdoa. Amém, aleluia. Você ainda sai com sujeira e com cheirinho ruim. Por quê? Porque você não tomou banho direito. É diferente. Quando você pega Daniel, você vai ler Daniel, Jeremias e outros homens, quando eles iam pedir perdão pelo pecado deles e pecado do povo, eles falavam: Senhor, porque o nosso pecado é esse, esse e esse. Senhor, porque nós cometemos esse e esse pecado. Quem é uma boa casa para Deus, ele está sempre se limpando. O banheiro espiritual dele tem uma grande utilidade. Ele está sempre jogando coisas fora e dá descarga. Ele está sempre tomando um bom banho. Ele está sempre olhando no espelho e está sempre se limpando. Quarta peça da casa, que é o quarto. Quarto fala sobre intimidade. Deixa eu falar uma coisa para você, que tem gente que parece que é meio assim, ó. Quarto é lugar íntimo. Evita ficar levando as pessoas para o seu quarto. Quarto não é lugar para amiguinho seu ficar entrando não, filho. Só que você não sabe separar as coisas? Quarto é um lugar da maior intimidade, maior expressão de intimidade na sua casa é seu quarto. Não fica levando pessoas para dentro do seu quarto, não tem nenhuma necessidade de pessoas estarem indo para o seu quarto.
que vá para a sala, que fique na cozinha, não tem onde ir, fica na frente de casa, no quintal, senta lá no meio-fio. Só leve para o seu quarto se houver uma... Pastor, tem alguma coisa mística nisso? Não, não tem nada místico. Só tem a consciência de entender os lugares mais privativos da sua casa. Seu quarto. Aí você vai levar o pastor lá para orar, uma coisa, você vai fazer. Fora isso, seu quarto é seu quarto. É o lugar de intimidade. É o lugar onde quem é casado tem intimidade. É o lugar onde os solteiros fecham a porta do quarto e fazem coisas na intimidade que às vezes pode ser boa, pode não ser boa, mas é por causa da intimidade que tem no quarto dele. O quarto aqui simboliza a intimidade que você tem que ter com Deus. A intimidade que você tem que ter com Deus. Às vezes o seu quarto não é o lugar mais íntimo que você tem para orar. Às vezes tem gente que prefere orar na sala e assim por diante. Mas o que eu quero dizer aqui é pegar o lugar de intimidade que é o quarto e trazer para o lado espiritual. Você tem que ter intimidade com Deus. Você precisa ter intimidade com Deus. E eu te pergunto, responde no teu pensamento, como é que anda a sua intimidade com Deus? Será que você não está acomodado de apenas célula, culto? Ou a sua vida tem mais intimidade? E uma coisa muito importante para você pensar. O que gera de uma intimidade de marido e mulher? Da intimidade do Quitério com a Gabriela, gerou o Arthur. Da intimidade da Queca com o Alex, vai gerar Eloá. Do Gondim com a esposa dele, vai gerar Emanuele. Sabe o que isso quer dizer? Da tua intimidade com Deus tem que gerar filhos. Tem que gerar filhos espirituais. Responde aí no teu pensamento. Você tem gerado filhos espirituais? Talvez está faltando mais intimidade. Intimidade vai gerar mais filhos. Entendeu? Porque eu falei que quarto é a maior expressão de intimidade que existe. Vamos caminhar aqui para o final? Vamos aqui para o final. Aí olha só, em Mateus, a palavra do Senhor diz o seguinte: Jesus um dia chegou no templo e estavam vendendo animais no templo. Jesus ficou irado e disse: a minha casa será chamada casa de oração. Agora segura aí que agora o couro come, meu filho. Se não der para você falar aleluia, fala aleluia. Jesus disse: a minha casa será chamada casa de oração. Paulo vem e escreve e diz que não é mais no templo físico que Deus habita, mas é no templo espiritual. Você está aprendendo hoje que nós somos a casa de Deus, porque Jesus disse em João 14, do 21 ao 23, que Ele viria fazer morada em nós. Sabe o que isso quer dizer? A minha casa será chamada casa de oração. Ou seja, você gosta de orar? Responde no pensamento. Você gosta de orar? Não gosto. Na verdade eu só oro na célula ou no culto, ou oro quando eu estou com algum irmão que levanta uma oração. Ei, você que não gosta de orar, que se esconde atrás da desculpa de que não sabe, porque se você realmente não soubesse, mas tivesse interesse, você vai perguntar para um líder, para um pastor, você vai aprender. Mas você que se esconde atrás da falta do interesse de intimidade, que se esconde atrás da falta do interesse de uma busca mais profunda com Deus, você está mostrando que falta intimidade e que você não gosta de oração. Você está mostrando que você não gosta de oração. Oração é a coisa mais fácil do mundo.
Eu tenho dificuldade quando a pessoa diz: eu não sei orar, porque é a coisa mais fácil do mundo. A oração é do mesmo jeito que você conversa comigo, eu converso com você, é você conversando com Deus. A única diferença é que de vez em quando você vai dizer: Pai, em nome de Jesus, porque tudo é ligado através do nome de Jesus. Mas a oração, meu irmão, você não precisa nem ajoelhar para orar. Você sentado no sofá, você pode desligar a TV e falar: Pai, o meu problema é esse, eu estou com essa dificuldade, abre uma porta de emprego para mim em nome de Jesus. Senhor, me faz servir o Senhor com mais excelência, me faz ser um homem de Deus com mais excelência. Senhor, conserta o meu lar, está tendo muita briga aqui dentro, meu marido está desalinhado, minha esposa está desalinhada. Senhor, conserta. É uma conversa. Qual é a dificuldade disso? Conversamos tanto e tanto com tanta gente, e não conversamos o mais primordial, que é conversar com Deus. A minha casa será chamada casa de oração, não é casa de pornografia. A minha casa será chamada casa de oração, não é casa de fofoca, não é casa de mentiras, casa de rolo, casa de bebedeira. A minha casa será chamada casa de oração. Você tem que ser uma pessoa de oração. Põe uma coisa na sua vida, na tua mente. Tem coisas na sua vida que só vai mudar se você orar. Será que você não consegue entender isso? Tem coisas no seu relacionamento, na tua vida profissional, na tua vida financeira, tem coisas na tua vida sentimental, só vai mudar se você orar. Está além da condição do pastor Jorge te ajudar, está além da condição do teu líder de célula te ajudar, está além da condição de qualquer outra coisa. Tem coisas que só muda se você orar. Se você não orar, não muda. Eu queria te motivar a ser sincero, e hoje, através dessa pregação, falar: Deus, na hora que nós estiver cantando, você falar: Deus, eu quero pegar amor à oração, eu quero ser uma casa de oração, porque eu não sou uma pessoa de oração, eu não tiro nem a média, eu sou abaixo da oração, abaixo da média de uma vida de oração. Mas muda isso a partir de hoje, Senhor. Eu quero ser uma pessoa de oração. Eu quero fazer projetos e apresentar em oração. Eu quero pegar minhas férias, os planos das minhas férias, e apresentar em oração. Eu quero pegar essa pessoa que eu estou gostando e apresentar em oração. Eu quero pegar esse ministério que eu estou querendo abraçar e colocar em oração. Eu quero pegar minha família e colocar em oração. Eu quero ser uma casa de oração, a minha casa, e eu virei e farei em vocês morada. A minha morada será chamada morada de oração, lugar aonde se gosta de orar. Fique em pé, em nome de